Eu sou Maísa Perecê, trabalhadora voluntária dessa casa e encantada por ela, pelo estudo dessa doutrina que nos conforta, nos consola, nos esclarece. E hoje eu assumi a tarefa de conversar com vocês sobre esse tratado de saúde mental que Kardec nos legou e que foi publicado em abril de 1864, exatamente 7 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, que é a nossa obra primeira, codificada por Allan Kardec. E o Evangelho, a meu ver, eu acho que eu devo estar bem perto da verdade, ele vem atender a uma necessidade que Kardec experimentou de trazer os estudiosos da doutrina para mais perto de Jesus, para desvendar para nós, detalhar para nós aspectos religiosos, trazermos a mensagem do Cristo, a fim de que nós não ficássemos apenas com a filosofia, mas que, sobretudo, nos reaproximássemos do Criador. A doutrina espírita ela surge através de fenômenos mediúnicos. Foram as mesas girantes, e Kardec, ainda como Hippolyte Léon Denis Arrivai, um educador francês bastante respeitado, foi convidado para assistir algumas dessas reuniões de fenômenos, e foi aí que ele percebeu que atrás daqueles fenômenos aparentemente inocentes, que apenas agradavam as pessoas, funcionavam como uma atividade lúdica, havia algo muito mais sério ali. E foi aí que ele percebeu que, na verdade, quem se comunicava com as pessoas que estavam reunidas ali não eram os objetos, mas espíritos desencarnados, pessoas que haviam sido vivas, como nós estamos agora, e que numa outra dimensão tentavam se comunicar. A partir daí, Kardec cria as bases filosóficas dessa doutrina, organizadas no Livro dos Espíritos. Mas uma preocupação que Kardec tinha era que a doutrina ficasse apenas nos fenômenos. E com o tempo, até por conta das muitas incompreensões, ele foi insistindo na prática da caridade. Colocou a caridade como lema, fora da caridade, para nós, não há salvação. A importância de fazermos o bem para o próximo, de nos preocuparmos com amor a Deus, amor a nós mesmos e esse amor em movimento em direção ao nosso semelhante, ao nosso irmão. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem atender a essa demanda que Kardec percebe de fazer com que nós tivéssemos bases religiosas sólidas, ensinos morais que nos ajudassem a viver de maneira mais saudável e que pudéssemos não só estudar, mas refletir e pautarmos nossas escolhas de vida nesses ensinamentos. Então, ele publica esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós vários eventos, várias passagens, vários ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Hoje, a nossa tarefa é falar sobre o 4º capítulo, que começa com um tema retirado de um diálogo de Jesus com Nicodemos, que está no Novo Testamento, em alguns evangelhos. E ele começa com o título, então, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo, ele vai tratar de um dos princípios que para nós espíritas é básico, indiscutível, que é a reencarnação. A reencarnação é uma visão antiga, milenar de vários povos e que esteve presente no Novo Testamento em vários momentos da vida de Jesus. E esse capítulo já começa com 3 diálogos entre Jesus e os seus discípulos e falando justamente da reencarnação. Nós temos muitas passagens no Novo Testamento, várias outras também no Antigo Testamento, que é uma obra que trata de vários assuntos, são vários livros reunidos do povo hebreu, então trata de relacionamentos
da própria sociedade, relações sociais, história, ciência, mediunidade, porque existem vários livros dos ditos profetas. Então, profetas nada mais eram que médiuns, né? Aquelas criaturas que recebiam um dom que lhes permitia perceber uma situação extracorpórea. Diziam vários deles que se comunicavam com o próprio Deus. E, enfim, então o Antigo Testamento ele também traz várias informações a respeito das vidas sucessivas, e o Novo Testamento muito mais, né? Nesse breve tempo de história de Jesus conosco, ele deixou uma série de informações concretas a respeito da pluralidade das existências. Então eu vou ler para vocês o textinho aqui. Acredito que todo mundo aí em casa está com o Evangelho, né? Cada um pode ter uma tradução diferente, muda um pouco as palavras, mas a essência é a mesma. Então, o primeiro é realmente um diálogo de Jesus com os discípulos, o terceiro também, o segundo é uma informação a respeito de Herodes, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho. Então, diz assim no 1: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem quem eu sou? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam. Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Enfim, então segue o diálogo, né? Mas o que nos importa aí é que os discípulos respondem. Dizem que é João Batista. João Batista foi primo de Jesus, né? Filho da prima de Maria, de Isabel. E o nascimento de João Batista também está mesclado com uma série de mistérios, né? Seus pais já eram mais idosos, em tese não poderiam mais ter filhos. Isabel não teria mais condições de procriar, mas o pai é visitado por um anjo e esse anjo diz que eles teriam um filho e que o filho teria a função de preparar a vinda do Salvador. E Isabel engravida, essa criança nasce pouco tempo antes de Jesus, né? Logo depois Maria também engravida de Jesus e vem a dar à luz. As duas, no próprio Evangelho a gente tem o encontro das duas, bem bonito. E João Batista, ele então era primo de Jesus, nessa ocasião já não estava mais entre eles. João teve a função de preparar o caminho do Cristo, né? Tem uma passagem muito bonita no Evangelho, porque João ele acabou indo para o deserto, né? Vivendo mais só, e ele assumiu a responsabilidade de ajudar o povo a reconstruir a sua história. Então ele trabalhava muito com o arrependimento. Então as pessoas se arrependiam da vida que levavam, e aí ele banhava essas pessoas no rio. Era o batismo de João, né? Por isso ele é chamado João Batista. E é como se aquele banho que a pessoa tomasse seria a forma dela se purificar das escolhas erradas que tinha feito e de iniciar uma nova trajetória. E num determinado momento Jesus procura João, né, para se batizar, nesse encontro poético, né? Na verdade era para ele encerrar uma etapa e iniciar o seu messianato claramente, né? A sua tarefa messiânica de deixar esse legado de transformação da humanidade. E aí João se recusa a batizá-lo, né? Ele tem todo um fenômeno mediúnico aí, vozes que se ouvem, né? Mostrando que Jesus era realmente aquele que viria ajudar-nos a mudar. Mas João tinha um compromisso aí com a vida, né? E ele, pouco depois desse encontro, ele foi morto por Herodes.
e o rei da época, porque uma outra preocupação de João, que pelo que parece tinha uma personalidade muito forte, muito determinada, era que as pessoas se arrependessem dos seus erros e criassem uma nova forma de viver, e ele por isso também era muito firme na questão da fidelidade, da lealdade. E houve uma história aí com Herodes, que casou com a sua cunhada, tudo isso é dito, né? Mas enfim, então ele se incomodou e disse para o povo que aquele gesto, né, o adultério era algo muito grave diante de Deus, e por isso então Herodes resolveu persegui-lo e ele foi morto. Muito interessante essa observação aí de João Batista, da personalidade de João Batista, dessa proposta dele de trabalhar a questão da lealdade, dos princípios claros, morais e do arrependimento, para a gente entender daqui a pouquinho esse paralelo de personalidade, né, de características. Mas enfim, e aí eles dizem, uns acham que você é João Batista, mas ele se encontrou com João Batista, os dois conviveram por um tempo curto, mas conviveram. Outros, então não poderia ser, né? Outros que é Elias. Elias foi um profeta que viveu mais ou menos 9 séculos antes de Cristo, e era um profeta que viveu também, nessa época, os reinos dos hebreus. Os hebreus estavam divididos em 2 reinos, né? O reino de Israel e o reino de Judá, e ele, um no norte, outro no sul, e ele nasceu próximo da Samaria, que era a capital de Judá, eu acho. Vou fazer uma cola aqui, tá, gente? Deixa eu ver se... Eu acho que sim. Samaria era a capital... Não. Samaria era a capital de Israel. Judá, a capital de Judá era Jerusalém. E aí, bom, enfim, Elias nasceu nessa região, uma região em que, quando ele começou a entender-se melhor, né, era uma região dominada por uma família muito voltada para as questões materiais, e o rei da época determinou que o povo teria que adorar a um Deus Baal. Era o Deus da fertilidade do solo, né, da lavoura, mas da fertilidade no sentido mais amplo. E para adorar esse Deus eram muitas festas que faziam, muitos excessos, muitos sacrifícios, muitos altos sacrifícios. Enfim, era adorando um Deus, mas vivendo para o mundo, né, um Deus que simbolizava todas essas questões mais materiais. Então as festas eram com muitos excessos, e Elias se incomodou bastante com isso e começou a combater, né, esse poder que existia na ocasião. Então foi perseguido, enfim, foi muito maltratado, mas era muito determinado, continuava falando da importância do povo se arrepender, de viver os excessos, do povo ser fiel a Deus, o Deus único, que não era esse Deus do mundo. Então, ele já vinha com essa preocupação de trazer a ideia de um Deus único, que só depois a gente conseguiu consolidar com Moisés. Mas era um povo que em cada momento adorava um Deus, essa família aí que reinava adorava esse Deus, e ele não se familiarizava não acordava com essas propostas de viver com excessos, né, de todos os tipos, prostituições, enfim. E aí ele vivia o tempo todo, né, nessa luta, até que organizaram lá um grande evento em que os profetas desse Deus Baal, que conta a história que eram 450, que diziam que conversavam com Deus e que seguiam as orientações desse Deus, entraram numa grande competição com Elias, né? E aí vários fenômenos aconteceram, mediúnicos, que o Antigo Testamento narra, culminando com a morte dos 450 profetas, né? Todos foram degolados, e ficou nos ombros de Elias essa responsabilidade, mesmo com toda a sua proposta de trabalhar o arrependimento, a fidelidade aos princípios morais. Ele acabou se envolvendo nesse drama, né, de
dizem que foram os 450 degolados, coisa triste, que ficou nos ombros de Elias. Então, guardem isso também. E o outro Jeremias viveu 650 anos antes de Cristo, então mais novo que Elias, foi um profeta também muito importante, tem muitas histórias envolvendo Jeremias, e uma das histórias é que Jeremias voltaria. Ficou isso, que Jeremias voltaria depois. Vejam só, né? Jeremias voltaria, se preocupam de ser Elias, Jesus ser Elias, de Jesus ser João Batista. Vejam como é que a reencarnação era algo comum, era uma conversa comum entre os hebreus na época. A palavra em hebraico que designa reencarnação não está clara, não existe. Parece que ela, dentre outros significados, um deles era erguer, surgir, levantar. Então eles usavam essa palavra para falar sobre o renascimento, né? Então ele ergueu, ele surgiu, ele levantou. Acabou que deu origem à palavra ressurreição, né? Que é o ressurgir. Só que ressurreição a ideia da ressurreição é que nasce num corpo, quer dizer, renasce, né? Revive no mesmo corpo. E a reencarnação, né? Já diz que você renasce, mas num novo corpo. A ressurreição, a ciência já provou que é inviável, né? Um corpo morto não permite mais condições de vida, de que a vida se restabeleça. Mas o termo ressurreição acabou vindo dessa tradução e ficou, que não é o que a gente entende, né? Nós espíritas entendemos. Bom, aí, mais à frente, tem a história de Herodes, porque como João Batista estava lá bem comprometido com Herodes, né? Ele acabou sendo morto. Herodes fica preocupado porque, vamos lá, em Marcos 6,14 e 6, 14 a 16 e Lucas 9, capítulo 9, 7 a 9 são os versículos. Nesse ínterim, essa confusão de Jesus está transformando essa sociedade. Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que fazia Jesus. E seu espírito se achava em suspenso, estava meio assustado, porque João Batista foi alguém que marcou com esses fenômenos todos. E aí João Batista foi morto, Herodes mandou matar, e aí vem Jesus com todos esses fenômenos que o envolviam. E aí ele diz, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, já tinha desencarnado. Outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes, mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por ver, né? E aí todo um ódio gratuito surge aí, né? E aí no item 3, que Kardec destaca aqui, há uma transfiguração lá no monte, né? Então Jesus vai até o monte, Moisés aparece e também aparece Elias. João Batista já havia desencarnado. E aí quando Jesus desce, os discípulos ficam muito impressionados, adormecem, né? Dormem, e aí quando despertam, eles interrogam a Jesus. Por que dizem os escribas, esses que acabam organizando todos os escritos do Antigo Testamento, deixaram lá registrado o que Malaquias disse? Malaquias foi um profeta também, um dos mais novos profetas, assim, mais para cá, né? Mais para perto de Jesus. Os escritos dizem que foi um dos últimos profetas menores, ou seja, existiam os profetas maiores que tinham grandes feitos e tinha os profetas menores que não faziam tão grandes feitos, mas que deixaram registrados também alguns conhecimentos. E Malaquias é que dizia que Elias voltaria antes do final dos tempos. Ele dizia isso. Elias há de voltar antes do final dos tempos. E os escribas, porque normalmente os profetas nem todos escreviam, né? Eles falavam e alguém registrava. Então os escribas desvendaram essas informações e publicavam isso, divulgavam para as pessoas que Elias voltaria antes do final dos tempos. E aí eles dizem, por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas.
Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Muito claro isso, né? Então, os discípulos entenderam ali que fora de João Batista que Jesus falara. E aí, vamos voltar um pouquinho, né? Para a gente fazer uma analogia entre a própria personalidade de João Batista e de Elias. Já tinha passado muito tempo, mas as aquisições que nós espíritos fazemos, não se perdem, né? O que a gente adquire não se perde. E esse valor que Elias já tinha, de que nós temos que buscar nos arrepender dos erros, que nós temos que ser fiéis aos princípios nobres da nossa vida, e que a gente tem que buscar uma forma mais próxima de Deus para viver, João Batista também trouxe com ele, né? Então, João Batista trabalhava batizando as pessoas lá no Rio, justamente nessa transição entre uma vida que viviam antes, que não os agradava, e uma vida nova que cada um queria viver. Ou seja, as pessoas se arrependiam da forma como viviam e criavam, então, ânimo para viver de uma forma diferente. Ele falava de fidelidade, né? Ele foi fiel aos seus princípios o tempo todo. Malaquias, inclusive, quando dizia que Elias voltaria, ele dizia que Elias voltaria para reaproximar os homens, para aproximar pai de filho, e ele fez muito isso, né? Ele batizava famílias inteiras, as pessoas refletiam sobre as suas posturas dentro do próprio seio familiar também, com os seus pares. Então, olha que interessante, João Batista com uma personalidade muito próxima de Elias. E aqui não tem dúvida, Jesus deixou claro ali que Elias já tinha vindo, né? Quando ele lá no monte viveu esse encontro com Moisés e com Elias, volto a falar, né? João Batista já tinha partido, era o próprio João Batista que mudou sua forma para Elias, né? Para ver espiritualmente se é possível, ele mudou sua forma para que ele ficasse marcado ali, né? Que ele era o próprio Elias. Então, tá aí, Novo Testamento com informações incontestes a respeito da reencarnação. Voltando para esse nosso conceito desse diferencial, né, entre ressurreição e reencarnação, o capítulo, principalmente o item 4 e até um pouco mais adiante, ele vai detalhando a diferença entre ressurreição e reencarnação. A gente vai reforçar isso. Então, acabou ficando a palavra, né, a tradução ressurreição, para a visão da reencarnação. A ressurreição em si, ressurgir de um corpo morto, não é possível. Agora, renascer em um novo corpo, sim, isso é possível. Civilizações muito antigas já falavam sobre isso, o Antigo Testamento também. Tanto que Malaquias disse que Elias voltaria, outros diziam, o próprio Jeremias previu que ele voltaria. Jeremias era muito amoroso, era dos mais amorosos profetas pelo que narra, né? Mas também sofreu bastante, era muito firme, mas mais dócil, mais amoroso. Aí não tem nada disso, né? Nenhum relato de quando Jeremias voltou, quem foi Jeremias. Mas a gente já começa a fazer uma série de lucubrações, eu fiz aqui na minha cabeça, não vou dividir com vocês, porque isso vai ficar aqui gravado, depois as pessoas vão dizer, quem é essa pessoa que inventou quem é Jeremias, né? Quando Jeremias reencarnou. Mas eu tenho mais ideias. Quando eu encontrar com alguém aí pessoalmente, se quiser saber, eu vou dizer quais são as minhas deduções, né? Porque eu adoro saber essas coisas, assim, criar esses paralelos. Mas enfim, o próprio Jeremias disse que ele voltaria também, ou seja, estava claro que voltar à vida era algo muito corriqueiro para eles, né? Nas suas conversas. Mas para nós fica claro que ressurreição não. Reencarnação, sim. E eu fiquei pensando, né, quando fui reler esse capítulo para falar aqui para vocês, a grande motivação de Kardec é colocar isso logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Já
tá claro também para mim, ficou claro para mim, eu acho que deve ficar para vocês, a grande preocupação de Kardec é reforçar a ideia da reencarnação, inclusive se reportando a essas experiências que Jesus viveu, já que hoje muitas das doutrinas religiosas e são espiritualistas todas, né, acreditam na vida após a morte, cada uma da sua maneira, mas não apoiam a reencarnação. E nós pensamos, como assim, né? Se são cristãos, têm acesso ao Novo Testamento, seguem Jesus, né? Jesus como um espírito considerado de valor, né? Para nós é o guia e modelo, né? Nas outras crenças religiosas eu acredito também que seja assim. Mas não sei, não conheço. Mas o que eu sei é que não aceitam a reencarnação. E a gente pensa, como, né? Se está aqui no Novo Testamento, por que não considera? Bom, consideravam. A igreja considerava a reencarnação. Até começarem a fazer os tais concílios, que eram vários encontros de autoridades da igreja para discutir alguns conceitos que seriam consolidados como básicos da igreja ortodoxa, né? Da igreja católica, né? Hoje é católica, mas da igreja, a gente conhecia como igreja, né? Na história, a igreja. E aí, nessas muitas reuniões que se faziam, decidiam sempre por alguma modificação no Novo Testamento. Nos conceitos, né? Não uma modificação, mas uma modificação na tradução, na interpretação. E houve no Concílio de Nicéia que foi, né, chamavam concílio essas reuniões, a decisão de que o corpo de Jesus era um corpo diferente, que Jesus era o Deus redivivo, né? Então, que o corpo de Jesus era diferente do nosso. E em Constantinopla, no segundo concílio de Constantinopla, foram dois, um 300 e poucos anos depois de Jesus e o outro 500 e poucos depois. Acho que 580, não tenho certeza. Mas isso vocês descobrem. Mas em torno de 500 e pouquinho, entre 500 e 600, houve um outro encontro, outro concílio em Constantinopla, e nele decidiram retirar a reencarnação. Por quê? A igreja julgou que seria um desrespeito, um nobre do clero poder reencarnar como escravo ou alguém do povo. Então, não seria algo respeitoso com aquela personalidade. Então, a partir daquele concílio, foi retirada a reencarnação como um conceito aceitável dentro da igreja. E ficou, né? Então, quando a gente vai fazer pesquisas, né, pesquisas que tem que ser muito sérias, né? Na internet a gente encontra de tudo, né? Verdades e mitos e absurdos também. Mas quando a gente busca informações sólidas, nós vemos pessoas muito sérias, com outras visões e que não conseguem explicar a reencarnação. Seria tão mais fácil, né? Que a gente aceitasse a reencarnação. Mas não importa isso para nós. Nem estou usando a tribuna aqui para fazer nenhum tipo de crítica ou julgamento a outras religiões, as quais eu respeito profundamente e temos que respeitar. Estou apenas esclarecendo em termos históricos o que aconteceu. Então, que realmente causa uma impressão para nós, né? Se o Novo Testamento ele é estudado por várias visões religiosas e está tão claro para nós, e fica claro em outras passagens que a gente vai falar aqui, por que não está para os outros? Porque realmente, de maneira, por uma decisão, né, de maneira pensada, foi retirado esse conceito. Naquela época também a gente fica pensando, 500 anos depois de Jesus, 500 e poucos anos, se hoje para muita gente é difícil entender a reencarnação, imagina naquela época, né? Se muita gente ainda se confunde, ainda tem percepções que não são claras, era muito mais difícil naquela ocasião. Então a gente entende que era um momento, foi uma decisão, mas felizmente todos temos
o uso da nossa razão, a gente pode questionar, tem liberdade para questionar, refletir e tirar as nossas próprias conclusões. Eu estou muito feliz na doutrina espírita. Aliás, a reencarnação me abriu muitas portas. Foi através desse conhecimento da reencarnação que muitas das minhas perguntas e minhas dúvidas existenciais de adolescente até desapareceram, né? Porque eu conto isso sempre para os amigos, vou abrir um parênteses aqui para contar para vocês. Em jovem, adolescente, eu cheguei a pensar em não ter nenhum caminho religioso, embora eu já tivesse muitas inquietações que depois eu descobri que tinham a ver com a mediunidade, mas eu pensei em não buscar nenhuma religião porque ninguém conseguia me responder por que tanta desigualdade no mundo se Deus é um Deus de amor e é Pai. E eu conversava muito com Deus porque esse senso religioso eu já trouxe. Eu dizia: Deus, se você é Pai e é bom, por que um filho teu nasce cego? Por que um filho seu nasce miserável e vive miserável a sua existência inteira? E o outro nasce em berço de ouro e vive na facilidade com a existência inteira? Por que uma criança nasce completamente limitada, uma doença física, neurológica que impossibilita de ter sua autonomia, e o outro nasce saudável? E aí, quando eu cheguei à doutrina espírita, pronto, entendi. Ninguém está aqui pela primeira vez. Nós somos espíritos imortais, esse é um outro princípio da doutrina espírita, a imortalidade da alma. O corpo perece, esse corpo vai morrer um dia, nossos corpos morrem, eles são uma máquina com tempo de vida, vão perecer, mas nós continuaremos, nós somos espíritos imortais, porque somos filhos de um Pai de amor, que nos permite nascer diversas vezes para irmos aprendendo, para irmos aprimorando habilidades, para irmos desenvolvendo competências, e nessa lei de progresso inexorável, um dia nos tornarmos espíritos perfeitos. Então, se alguém nasce com alguma limitação, é consequência de escolhas que fez no passado, porque cada um de nós é dotado do livre-arbítrio, tem liberdade de escolher. Todos nós temos liberdade de escolher. Vocês que estão aí nos assistindo agora, né, você que está aí assistindo, você escolheu abrir mão de outra coisa para nesse momento estar se dedicando a isso. E a vida toda é assim, a gente o tempo todo está escolhendo. E aí, se eu faço escolhas ruins, pela lei de causa e efeito, que é um outro princípio importante da gente pensar, eu vou sofrer as consequências dessa escolha, né? A vida é assim. Mas o Pai é de tanto amor, tanta misericórdia, que a gente sempre sofre consequências infinitamente menores do que as escolhas que foram suas causas. No caso de Elias, por exemplo, a história conta que ele mandou degolar 450 homens que eram considerados falsos profetas. E ele, na sua existência como João Batista, acabou sendo degolado também, uma vez só, não precisam ser 450 existências. Mas ele provavelmente, apesar de ter uma missão muito nobre aqui na Terra, certamente isso pesava nos seus ombros, né? A responsabilidade de um crime tão hediondo, quer dizer, em nome de Deus ele matou. Em nome de um Deus que certamente depois, né, com o seu progresso, ele foi entendendo que era um Deus de amor, não era de guerra. E aí ele trouxe essa impressão, né, desse compromisso, provavelmente de um remorso mesmo interno, né? O remorso ele vai corroendo a gente internamente, então essa inquietude interna, esse remorso, fez com que ele se comprometesse e dissesse: não, eu quero passar por isso. Nessa minha próxima existência aí, eu vou ter uma missão, mas eu quero passar por isso, eu preciso sentir o que eu fiz 450 irmãos meus em humanidade, que naquele momento não pensavam como eu, passarem também. Então, é isso, né? Esse Deus é Pai, é de amor, e a reencarnação é uma prova clara de novas oportunidades, né? Então, como eu falei lá no início, para mim foi uma das minhas bases, né, que me sustentaram na doutrina espírita, foi perceber a grandiosidade do Pai com essa sacada aí, essa coisa fantástica da reencarnação. Na semana que vem vocês vão estudar sobre a reencarnação fortalecendo os laços de família, que é fantástico também, né? Fico com uma vontade danada de falar sobre isso, mas não vou falar porque não é o meu assunto, mas um assunto
maravilhoso da gente entender como é que ali, né, no seio da família, a gente se reencontra, né? A gente fortalece vínculos, a gente cria novos vínculos. É fantástico isso. Bom, mas eu vou agora destacar um outro diálogo de Jesus com Nicodemos, que era um senador dos judeus, um doutor da lei. E aí, ele, nessa conversa com Jesus, né, ele vai lá, ele era um fariseu, né, uma pessoa muito preocupada com a forma, né, com todos os rituais. E aí ele se aproxima de Jesus numa noite e diz: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Já começou a conversa com Nicodemos, já deu. Para um bom entendedor, pingo é letra, Nicodemos devia ter parado para pensar, mas ele insistiu. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão que sabemos e que não damos testemunhos. Digo-te em verdade que não dizemos senão que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Está em João, capítulo 3, versículos 1 a 12. E aí, vamos pensar sobre essa grande lição que Jesus dá para um senador, né, um doutor da lei, que certamente sabia disso, porque era algo comum, né, nas conversas entre os judeus. Já estava lá desde o Antigo Testamento, era um conhecimento histórico. E aí Jesus chama a atenção dele por quê, né? Nicodemos representava os fariseus, aqueles que se sentiam melhores e superiores que os demais. Seria muito difícil entender que poderiam nascer em corpos de pessoas mais simples, né, viverem com mais dificuldades, com muito mais limitações. É muito difícil para um espírito orgulhoso entender que nessa roda das existências pode mudar de posição, né? E numa vida tem muitos recursos, pompas e circunstâncias, a glória dos homens, e numa outra existência viver no anonimato, na dificuldade, na indiferença. Muito difícil isso. Mas Jesus tem um objetivo aí, né? Realmente dar uma chamada, uma sacudida, dizer, pensa, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ser mais capacitado, evoluir, se não nascer. Tem que nascer de novo, tem que reencarnar, tem que viver várias experiências em corpos diferentes, em circunstâncias diferentes, para ir aprimorando suas capacidades e desenvolvendo dons e efetivamente se tornando mais maduro, né? Então, quando Jesus diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é que, olha, o reino de Deus representa essa paz que a gente busca, né? Essa serenidade que todo mundo almeja, né? Ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo. Como a gente tem falado sobre paz, sobre serenidade, sobre tranquilidade interior, é isso. O reino de Deus, ele representa isso para nós, né?
Jesus, em outras passagens, já diz: o reino de Deus está dentro de vós. Então, olhe para dentro, né? A sua essência é pura. O Pai, quando te criou, deixou um carimbinho lá de perfeição, de paz. Busca isso, a sua essência é boa, a sua essência é nobre. Mas você só vai descobrindo na medida em que você vai amadurecendo. E que forma que a gente tem para amadurecer? Vivendo várias experiências, várias existências, vários corpos diferentes. E para a gente efetivamente buscar a nossa essência e encontrar essa paz. E aí Jesus diz para ele, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, na verdade, quando ele diz, um homem velho pode voltar para o ventre da sua mãe, não, o corpo está velho, o corpo vai morrer, mas o espírito, que independe do corpo, esse sim pode formar um outro corpo e nascer de novo, né? Então, essa pergunta de Nicodemos, que foi uma tentativa de confundir, né? Jesus já responde separando as coisas de forma bem didática. O que é espírito é espírito, o que é carne é carne. Então, corpo gera corpo. Agora, o espírito é independente disso, né? Ele independe disso. O espírito vai formar, vai se ligar, vai habitar no novo corpo. O corpo, os corpos se unem, dão origem a outros corpos, ok, matéria, cujo habitação, né, servirá de habitação para espíritos. Morreu esse corpo, o espírito vai para uma outra dimensão, para o mundo espiritual, busca uma nova encarnação em novos corpos, né? Então, Jesus deixa bem claro aí para Nicodemos a reencarnação como um grande meio de evolução. Mais adiante, nós temos no item 10 outra passagem de Jesus falando de João Batista, né? Que deixou claro aqui em Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15, que João Batista era Elias. Ele colocou: se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo, né, já tinha falado de João Batista, é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. Jesus tem umas frases assim muito marcantes, né? Essa é uma: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ou seja, veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Nem todo mundo vai conseguir ouvir e ver da mesma forma que os outros. Estamos todos aqui imersos, né, na mesma atmosfera, mas cada um vibrando num patamar diferente de experiências, de conhecimento, de cultura mesmo dessa existência e de conhecimento como espírito imortal, né? Cada um tem a sua trajetória, tem suas experiências, seu próprio grau de maturidade. Então, para alguns é muito claro, para outros não será. E aí ele dá um recado para quem quer ouvir. Ele diz, quem tem ouvidos para ouvir isso, para compreender, compreende e segue. Então, fica claro aí que João Batista era o Elias reencarnado, que a reencarnação é um fato, mas mais que isso, né? Aproveite essa certeza para viver melhor a sua própria encarnação, né? Essa experiência. Porque o fato de a gente ter várias experiências não pode, de modo algum, tirar a qualidade dessa existência que a gente tem, né? Porque a gente não sabe quando vai vir a próxima. Então a gente tem que aproveitar aproveitar agora. Mas Jesus deixa isso em vários momentos muito claro. Ouça quem tem ouvido de ouvir, né? Veja quem tem olhos de ver. Ou seja, se o outro não consegue compreender, não importa, você consegue? Usa isso para se tornar melhor. Usa essa informação como uma certeza e um norte, né? Uma bússola para você se guiar por esses desertos que às vezes a vida nos oferece. E aí, mais adiante, no item 12, aparece Isaías, um grande profeta do Antigo Testamento, considerado um profeta maior, porque era muito culto. Isaías foi um dos poucos que deixou escritos, né, vários registros. Então ele era muito culto, de uma sensibilidade muito grande, e foi Isaías que previu de forma muito clara a vinda de Jesus. Então, várias passagens de Jesus são já previstas lá em Isaías,
ele deixou isso escrito, né? Então é considerado um profeta messiânico, porque em várias experiências da vida de Jesus se consegue ir até os escritos de Isaías e resgatar, né? Entender, fazer um paralelo muito interessante. Até vou ver se eu fiz uma colinha aqui sobre Isaías, vamos ver se eu tenho alguma coisa interessante aqui para a gente falar. Muitos julgamentos que foram profetizados por Isaías foram cumpridos na vida de Jesus. Dentre outras coisas, ele dizia que viria um servo de Deus que traria justiça às nações, restabeleceria a aliança entre os povos, iluminaria os gentios, né, aqueles que eram considerados do mundo, que expiaria o pecado do povo e que ressuscitaria os mortos. Que fantástico, né? Ele morreu cerca de 700 anos antes de Jesus e é muito referenciado no Novo Testamento. Então tem aqui no item 12 um texto de Isaías que diz: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Cheio de simbolismo aí, né? Os profetas, eles eram considerados aqueles que conseguiam falar com Deus, então isso aqui seria uma fala, né? De Deus, de um espírito que estivesse se comunicando com Isaías. Então ele diz: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo, aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. E aí esse ressuscitarão, a gente acaba, se levar ao pé da letra, a gente vai entender que é impossível, né? Então a gente entende que os que estão mortos viverão de novo e que reencarnarão. Isaías deixa isso claro aí também. E aí tem outras falas de Isaías com várias traduções, duas traduções, na verdade, de Job, né, que é um outro profeta que fala aí da mutação. A palavra dele é mutação, ou seja, nessa guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Essa tradução de mutação, que tem várias outras, é essa transformação, você deixar um estado para iniciar outro. Enfim, nessas três versões aqui que a gente vê, né, de Job e lá no item 12 de Isaías, a gente percebe claramente a pluralidade das existências e esse grande interesse de Jesus de deixar claro que o espírito sobrevive à morte do corpo e reencarna tantas vezes forem elas necessárias para ele efetivamente evoluir e encontrar realmente o reino de Deus. Porque ninguém consegue ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou começar o nosso encerramento aqui no nosso trabalho indo lá para o Livro dos Espíritos, que eu amo demais também. E justamente no capítulo que fala da pluralidade das existências, Kardec deixa uma notinha depois da justiça da reencarnação. Eu vou ler inclusive a pergunta 171 e depois 171, né? E depois eu vou ler um trechinho da nota de Kardec. Em que está fundamentado o dogma, esse princípio indiscutível da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois vos repetimos incessantemente: um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. A razão não te diz que seria injustiça privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os homens egoístas encontram-se a iniquidade, o ódio implacável, os castigos sem remissão. E aí eu destaquei um parágrafo da notinha de Kardec. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem várias existências sucessivas,
é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus para com os homens que se acham numa condição moral inferior. A única que pode nos explicar o futuro e embasar nossas esperanças, visto que nos oferece um meio de reparar os nossos erros através de novas provas. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. Lindo, né? Muito lindo esse capítulo também. Bom, eu amo demais o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu amo demais Jesus. Falar do Cristo sempre para mim é uma grande emoção. A primeira vez que eu falei de Jesus, há muitos anos atrás, eu conversei com ele antes de começar o trabalho e falei: Senhor, eu não tenho nenhuma competência para falar de Ti. Não tenho nenhum mérito para falar da sua vida. Mas eu vou me arriscar a falar, porque eu vou falar da minha admiração. Eu não vou falar da minha semelhança contigo, porque eu não tenho. E aí, fiz, né? Enfim, fiz a palestra, saí um pouco mexida, né? Porque Jesus me parecia muito longe, sabe? Muito distante de mim. Então, eu estava falando de um conhecido que eu ouvi falar, né? Mas que não era tão próximo assim de mim. O tempo foi passando e eu fui me encantando cada vez mais com ele, pedindo muito para ele, né? Então, as minhas preces, em geral, são direto para Jesus. E eu fui ficando tão íntima, tão próxima, que eu fui me encantando de estudar a vida de Jesus. Então, eu sempre me emociono muito quando falo do Cristo. Porque eu percebi que ele estava assim próximo de mim. Eu ainda não estava próxima dele. Eu coloquei essa barreira, esse obstáculo entre mim e Jesus. Mas ele não, ele está próximo de todos nós. Eu fui percebendo que quanto mais evoluído o espírito, mais aprimoradas as suas habilidades, as suas competências, mais próximo ele fica dos que são inferiores a ele. Mais preocupado ele está em cuidar dos que vêm depois. Então fui me sentindo muito próximo, cada vez mais próximo, apesar da nossa distância moral. E eu me encanto com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque uma outra grande admiração que eu tenho é por Kardec. Esse homem brilhante, que conseguiu em tão pouco tempo, né, em 14 anos, construir as bases dessa doutrina que vem dando condições de transformar as nossas vidas, de fazer com que a gente viva de uma forma mais lúcida, mais consciente, mais serena realmente, se nós quisermos. Então eu admiro demais a construção da obra que Kardec nos deixou, é belíssima, é didática. A proposta que ele fez questão de delinear para nós da doutrina é uma proposta pedagógica, uma proposta educativa, de transformação, de renovação de ânimo. E acho que nesse momento, né, quero até parabenizar a nossa casa por todas essas iniciativas, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, em que há tantas inquietações, tantos medos, tantas lágrimas, né? Tantas despedidas, tantas dores, saudades, tristezas, angústias. Ter essa doutrina é um grande suporte para nós, né? É um grande alento. Eu fico pensando, se eu não fosse espírita, se eu não tivesse essa doutrina, se eu não tivesse essa casa que me dá tanto apoio também, me dá tantas oportunidades de aprender e de me aprimorar, onde eu estaria, né? O que estaria acontecendo na minha vida, né? E eu imagino que para muitos que estão assistindo a gente também. Então eu termino esse trabalho falando do quanto nós devemos aproveitar essa oportunidade de estudar a obra kardeciana, de estudar toda essa construção da doutrina espírita, de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai reunindo uma série de conhecimentos e de ensinos morais para nos fortalecerem a fé e o ânimo, com que nós possamos aproveitar essas oportunidades, né? Que a gente possa efetivamente usar todas essas informações com o nosso estudo, né? Não só com as palestras, mas com o estudo de cada um, com a leitura dos textos, com as nossas reflexões, construir caminhos para encontrarmos o reino de Deus.
irmos encontrando caminhos para nos aproximarmos mais de Jesus, mais dos benfeitores espirituais, e com os nossos pensamentos elevados através da oração, ou quem puder efetivamente utilizar as suas mãos também, irmos ajudando a minimizar a dor do mundo. Por isso que a gente reencarna, para isso que a gente reencarna, para a gente ser melhor, para a gente se sensibilizar com a dor do outro, para a gente estender a mão para o outro, para a gente ir se transformando através do cuidado com o nosso próximo. E aí eu vou aproveitar para ler, vou voltar um pouquinho, que eu gosto demais desse prefácio dessa edição aqui, que eu acho que é a terceira edição, que foi a que ficou, do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa não é a primeira, e nem o nome foi assim desde o início, mas foi o que ficou, que eu amei. O prefácio assinado pelo Espírito de Verdade, que eu vou encerrar com esse texto. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos, junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade, prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aí é um grande alento para nós. Isso aí foi escrito em 1863, talvez, e é extremamente atual. Temos certeza que os Espíritos do Senhor estão em toda parte nessa terra, cuidando de nós, glorificando os justos, e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Na prece, no estudo, na prática do bem ao próximo, honrando a oportunidade dessa encarnação, a oportunidade que nos foi oferecida dessa existência terrena, para que ao sairmos dessa existência, saiamos mais maduros, mais habilidosos, mais capazes de ajudar o mundo a ser melhor. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que vocês tenham, como eu, usufruído desses minutos e estejam se sentindo ainda melhores do que quando a gente começou. Até a próxima.